Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar do discurso do seu Primeiro-Ministro ontem. Acabei por ver o discurso todo do André Ventura. Não vou pôr aqui porque é muito escrito e muito algraviada, não tem que parecer essa porcaria. Vi também o discurso do Pedro Nuno Santos, que parecia um calimero. Eu sei que são os calimeros, não é? Eu sei que são os calimeros. Enfim. Depois, não vi Mena Mortágua, nem Livre, nem o Rui Tavares e tal, nem o Rui Rocha. A Mena Mortágua desapareceu, não é? Quer dizer, isto foi, o que eu mais gostei das eleições foi a subida esplendorosa do Chega, o castigo esplendoroso e catastrófico, o locus horrendus, como dizia Almeida Garrett, do PS. A iniciativa liberal a crescer, eu também gostei bastante. O LIVRE também cresceu, porque era esperado, porque o Rui Tavares é uma boa cabeça. Os comunas desceram, como é evidente, mas isso a gente já sabe que os comunas não riscam nada, só os maluquinhos fachos é que acham isso, não é? E o Bloco de Esquerda praticamente desaparece. O André Ventura no discurso disse isso. Fez desaparecer o Bloco de Esquerda. O PAN ficou estável, mantém a mesma coisa, e o JPP aparece. Dir-me-ão, agora o PS vai reunir a Comissão Nacional, o professor Marcelo vai ouvir os partidos, e diz que só dá posse, só vai garantir estabilidade, como a gente sabe, não é? O governo estará em plenitude de funções até fim de junho. Mas nesse sentido, a AD venceu, como a gente já sabe, não é? Dir-me-ão, eu por acaso até tive pena do Pedro Nuno Santos, porque o Pedro Nuno Santos há uns tempos, em 2022, disse que o André Ventura ia sair do Parlamento, com a história da TAP e aqueles dinheiros e tal, que o André Ventura, sou deputado, vai sair do Parlamento, enquanto eu ainda cá vou ficar. Pois, afinal, foi como Augusto Santos Silva, também dizia a mesma coisa e pumba, foi posto fora. Não foi eleito, como sabem, como deputado na última legislatura, toma lá que já almoçaste, e era o Presidente da Assembleia da República, até deve ter ficado azul. E o Pedro Nuno Santos aconteceu a mesma coisa, quer dizer, foi posto fora e o André Ventura ficou. A Carme Afonso, essa grande força democrática, quer ilegalizar o Chega. Os FAS também têm esse discurso de ilegalizar os comunas. Sim, a extrema-esquerda e a extrema-direita está sempre com essa conversa de ilegalizar os outros partidos. Os partidos comunistas não devem ser ilegalizados. Eu percebo que países que levaram a bota soviética tenham feito isso, mas foram só esses, quer dizer, não se pode legalizar a esquerda securitária, que é o PCP, nem a direita securitária, que é o Chega. Se deve legalizar a extrema-esquerda e a extrema-direita, esses até acho que sim, cá para nós. O ERC devia ser ilegalizado e o Bloco de Esquerda devia ser ilegalizado, porque o ERC tem, enfim, a postura que a gente sabe, não é? Sempre violência, sempre crime, sempre batatada, e o Bloco de Esquerda tem FP25 nas fileiras, terroristas, assassinos profissionais a serem titulares de cargos públicos no Bloco de Esquerda. Tem uma série de gente nessas funções. Não sei se algum ainda está em funções, mas até há pouco tempo eram autarcas, uma era autarca em Sintra, isto e aquilo, pessoas que foram assassinos, quer dizer, condenados em tribunal, sentença transitada em julgado. Tiveram uma sorte de leão com o Maia Soares, que amnistiou as FP25, porque o hotel era o símbolo de liberdade do 25 de Abril, porque foi o Oscar, foi o comandante operacional das tropas de insurreição ao regime, não é? Num quartel da Pontinha, ali ao pé da Amadora, que eu conheço muito bem. E o Hortel Sarava de Carvalho, essa nódoa infinita, o João Ramalhantes diz que nunca cresceu, e provavelmente nunca cresceu, foi amnistiado por, obviamente, influência de Maia Soares. O Maia Soares teve razão, do ponto de vista jurídico-penal não teve, do ponto de vista jurídico-penal foi uma vergonha, não é?
Do ponto de vista político, Mário Soares sabia mais de política num dedo que nós no corpo todo. Mário Soares tem algumas dificuldades em acompanhar, que se calhar para serenar as hostes, se calhar até foi bem pensado, porque os FP25 desapareceram, não é? Se eles tivessem sido punidos como deviam, ainda lá bateram com os costados uns anos, graças a Deus, mas se tivessem sido punidos verdadeiramente como tinham, devido aos assassinatos que cometeram e todo o resto, se calhar ficavam mais mártires que outra coisa, não é? Claro que se eu fosse o Dr. Castelo Branco, que tivesse um pai assassinado por aquelas bestas, pois o diretor-geral dos serviços prisionais, se calhar nunca vos dizia isto, não é? Tal como eu nunca vou aceitar que a PIDE seja branqueada, porque o meu avô obviamente foi morto pela PIDE e não pelo Salazar, se bem que foi o Salazar que permitiu que a PIDE existisse, não é? Mas os diretores da PIDE eram os piores seres humanos à face da terra em Portugal naquele tempo, não é? Porque faziam de juiz, júri e carrasco ao mesmo tempo, não é? Literalmente. E eram polícias. Bem, o capitão Cristina Lourenço nem sequer polícia era militar, mas enfim. Quer dizer, aquilo era mesmo à la Franco. O capitão Cristina Lourenço era uma espécie de Franco em miniatura em Portugal. Que foi o primeiro diretor da PIDE verdadeiramente falando, transição de PVDE para PIDE, Polícia de Vigilância de Defesa do Estado, depois Polícia Internacional de Defesa do Estado e finalmente com o professor Marcelo Caetano, Direção-Geral de Segurança. Foi o pior do regime. Pronto, o hotel, como combateu estas bestas, se calhar até foi bem pensado, numa especulação filosófica que isso tinha acontecido. Por isso, a Carmo Afonso querer a legalização do Chega, está bem, pronto, ilegaliza o Chega, também se ilegaliza o PCP. Pronto, esquerda securitária e direita securitária são ambas ilegalizadas, mas também tem que ser legalizada a extrema esquerda e a extrema direita. Isto é este pessoal fanático, como a gente já sabe, não é? Querem ganhar na secretaria, como eu os conheço, é tudo narcísico, é tudo mentiroso. O Pedro Nuno Santos chamou mentiroso ao Primeiro-Ministro, chamou mentiroso ao André Ventura, o pessoal do Eixo do Mal chama narcísico ao Sr. Almirante, e também ao André Ventura. A Júlia Pinheiro também lhe chamou narcísico por causa de querer as estátuas e os parques, isto e aquilo outro. Ou seja, os epítetos que são dirigidos a mim são os epítetos que são dirigidos a estas pessoas. Porquê? Porque o português, como é muito estúpido, muito limitado, muito invejoso, há uma inveja mórbida, kleiniana, que a Melanie Klein fala que está ali, a gênese do complexo de Édipo, justamente porque o Freud associava muito o complexo de Édipo à sexualidade, e a Melanie Klein, brilhante, e como sabem eu sou clânio, bioniano, eu não sou freudiano, e as pessoas, mas está sempre a falar muito bem do Freud, como é evidente, foi o fundador da psicanálise, qualquer físico fala muito bem do Newton, qualquer homem da ética, os verdadeiros moralistas, há uma especialidade nos jesuítas que são os moralistas, também na Igreja Católica em geral, mas os jesuítas é que costumam fazer essa especialidade, se tornam-se mesmo os moralistas, não vão falar mal do Aristóteles. O Aristóteles foi o fundador da ética, os físicos quânticos não vão falar mal do Max Planck, foi o fundador da física quântica, os químicos não vão falar mal do Lavoisier, foi o fundador da química, quer dizer, vamos ser realistas, não é? Os sociólogos não vão falar mal do Durkheim, foi o fundador da sociologia, quer dizer, as pessoas têm que ter noção também que o Freud tem essa enorme provisância porque foi o fundador e foi há pouco tempo, quer dizer, o Aristóteles já foi há uns anos largos, nem foi século IV a.C., mas o Freud foi século XX. E então onde eu quero chegar, porque eu tive, como sabem, os meus mestres tiveram conhecimento pessoal com pessoas que tiveram relação direta com o Freud, quando na supervisão, na psicanálise, não sei mais o quê. O meu analista, o professor Pedro Luzes, fez supervisão na Suíça, como sabem, com o professor Raymond Saussure, que fez análise diretamente com o Freud em Vida da Áustria. Por isso é que nós também somos tão defensivos. Foi há pouco tempo, temos ainda relações familiares quase com o tio Freud. Por isso, mas eu não sou freudiano, porque o Freud defende uma teoria pulsional da natureza humana e a minha escola de pensamento, a escola de ciência do objeto, que é fundamental e é principal nos dias de hoje, tem uma grande simpatia pelo tio Freud, e eu defendo que há uma continuidade entre a escola de ciência do objeto e a teoria pulsional do Freud, como eu já vos tenho dito aqui nos últimos vídeos, que realmente eu e a Melanie Klein é a nossa mãe, por assim dizer. Se quiserem, o pai da psicanálise foi o Freud, a mãe da psicanálise foi
A Melanie Klein, apesar de muita gente dizer que a mãe da psicanálise foi o Sandor Ferenczi, por causa da questão afetiva, não, a mãe da psicanálise foi a Melanie Klein. E a Melanie Klein defende que realmente há uma articulação entre a inveja mórbida e o complexo de Édipo e a agressividade, que eu concordo. O complexo de Édipo, à luz da psicanálise kleiniana, é mesmo muito eficiente. Claro que o pessoal do costume vê com as teorias psicossociais, não, o que valida a psicanálise é a antropologia cultural, não é as teorias psicossociais. Mas pronto, também, já não dou para esse editor há muito tempo, né? Já não tenho paciência, pá, por amor de Deus. Uma coisa é ler livros, outra coisa é ser profissional do foro, mas pronto, também, o que é que fazer? Ali um livro de cirurgia, sei perfeitamente como é que se opera, mas já operou alguém? Não, então pronto, pá, até operar alguém, né? Quer dizer, falam de psicanálise, nunca viram um paciente à frente na vida deles, quer dizer, enfim, né? nem adianta estar a chover no molhado, porque a pessoa é para as redes sociais e obviamente que tem aqui interação com o povinho, com o estúpido, com o calão, com o maluquinho, com o psicopata, com o faz, por amor de Deus, isso só mesmo é preciso ter muita paciência para um intelectual estar nas redes sociais, que é o hospital psiquiátrico barra a cova da Moura barra o canil do cão ou a casota do cão no seu melhor. Por isso, voltando à questão, eu sou canambiniano, não é? Quer dizer, e percebo perfeitamente as invejas mórbidas e estas coisas dinâmicas de complexo de Édipo falhado e psicopatias inerentes. E realmente os políticos têm este discurso, usam uma linguagem edípica, psicopática, sempre com ataques ao caráter, é sempre assassinatos de caráter nos dias de hoje. As redes sociais e a política são iguaizinhas, umas dependem das outras, ou uma depende da outra, das outras, se quiser, as redes sociais sendo plural, a política sendo singular, se quiserem assim, e então estão sempre nesta lógica tonitruante de insulto, é sempre em relação a características de caráter, é sempre insultos morais, é sempre a mentir, é sempre o narcisismo, e há narcisismo primário e secundário. O primário é que é patológico, o secundário não é. O secundário é, como dizia o Teo Freud, a catexia, o investimento afetivo nos outros objetos na psicanálise e na filosofia são seres humanos, e depois esse investimento retorna ao eu, ao ego, depois há uma linguagem freudiana. E isso é o narcisismo secundário, que é sadio. O narcisismo primário é o bebê, é a criança muito pequena, com a omnipotência pura, em que está, a criança com perversa polimorfa, não é? Está completamente centrado nos seus objetos parciais, para usar uma linguagem craniana, nas suas fontes erógenas de prazer, a mucosa intestinal, a mucosa bucal e por aí adiante, não é? O do costume, Manuel Luís Goxa, sem travões, se é que me faço entender. E então, não posso dizer nada, porque senão ficam muito ofendidos. Está bem, a psicanálise percebe mais do ser humano que os senhores no corpo todo. Mas pronto, hoje em dia é tudo muito liberal, é tudo muito normalizado, sim senhor. Vão lá ver o Teo Freud e a Melanie Klein, vão ver como este pessoal é tão equilibrado. E então, como eu estava a dizer, eu gostei do discurso do Primeiro-Ministro, adorei o Pedro Nuno Santos ali em Calimero. Eu, se puder ir embora, vou embora já, olhar para o Carlos César, que é o presidente do partido. Portanto, aqui o homem queria fugir a 7 pés da liderança do partido. E o André Ventura esteve muito bem, como é evidente. Eu estava a falar com o professor Vitor Ribeiro, que foi uma vitória histórica, como é evidente. O Bloco de Esquerda foi ao ar porque esta história do LGBT, do feminismo, do Black Lives Matter, do movimento Me Too, ninguém está interessado nisso agora. As pessoas já estão saturadíssimas dessa conversa dos superpoderes das minorias do costume. Já estão saturadíssimos. Por isso é que deram esta vantagem maciça ao André Ventura, porque apesar de ter o pezinho na extrema-direita, preocupa-se com os verdadeiros problemas das pessoas. Como disse o professor, não é professor, era doutor Benten, mas chegou o professor depois mais tarde, mas convidado, João Salgueiro, o homem dos bancos, uma vez quando lhe perguntaram, concorda com o casamento dos homossexuais, ele disse com muita piada, mas isso é o problema do país. O pessoal deu a vitória ao André Ventura quase para Primeiro-Ministro porque fartou-se. As pessoas fartaram-se desta conversa
do registro LGBT, do registro feminista, do registro Black Lives Matter, do registro movimento Me Too, ou seja, mas o que é isto? É o Aristóteles a falar, quer dizer, mas a democracia é a ditadura das minorias, que o Nietzsche depois tematizou muito bem, mas isso começou com o Aristóteles. Ou seja, não, o Aristóteles dizia que é a ditadura da maioria, a democracia. E depois o Nietzsche, brilhantemente, faz pescar essa expressão do Aristóteles. O Aristóteles não era nada a favor da democracia, nem o Platão. Não é por acaso que são os fundadores da filosofia estes senhores. E o Sócrates também, claro, que é o verdadeiro fundador. Bem, o verdadeiro fundador foi o Platão, cá para nós. O Sócrates não escreveu nada, provavelmente existiu, o discípulo de Sócrates foi Platão, mas quem verdadeiramente fundou a filosofia foi o Platão, está bem? O Sócrates também houve aquele episódio lá com o Cicuta e tal, e a Xantippe e o Alcibiades, andava lá nas ruas de Atenas a fazer a maiêutica socrática para cruzar a verdade, e isto e aquilo e aquilo, sim. Simbolicamente foi ele que fundou a filosofia, mas doutrinalmente, obviamente, foi o Platão. Nem o Platão nem o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, defendiam a democracia, é capaz de ser algo por alguma razão, é a ditadura da maioria, dizia o Aristóteles. E o Nietzsche brilhante é as ditaduras das minorias, que é o que temos nos dias de hoje. O pessoal fartou-se dessas ditaduras das minorias e a corda partiu. E depois vão para as redes sociais perseguir as pessoas e atazanar os outros, e assassinos de caráter, assassinos existenciais, e se puderem dar um tiro, dão um tiro. E é o mundo que temos, é tudo muito desequilibrado, mas eles é que são os equilibrados, eles é que são os autênticos, eles é que são os bonzinhos, né? Como a gente sabe perceber há muito tempo. Né? E esse discurso de um grande autoritarismo moral, de uma grande violação moral dos outros, foi a mãe da água. Pumba! Espalhou-se ao completo porque as pessoas ficaram saturadas disso, mas quem é que são os senhores para estar sempre a atacar o resto da sociedade como se os senhores fossem iluminados? É o menino. Estão em Belém a serem visitados pelos reis magos, Vladimir Ilyich Ulyanov, Marx e Engels. Quer dizer, Vladimir Ilyich Ulyanov era o Lenin. Por isso, fartaram-se, as pessoas fartaram-se dessa conversa, que já estão até aos olhos com essa porcaria dos antigos ocupantes aos hospitais psiquiátricos, agora é que mandam. E depois vão para as redes sociais a querer mandar, e os outros é que são malucos, os outros é que são psicopatas, os outros é que são doentes, os outros é que são mentirosos, os outros é que são narcísicos, claro, estão-se a ver ao espelho, não é? A política hoje em dia estão-se a ver ao espelho. Os mais julgadores, os mais moralistas. E as redes sociais é a mesma coisa. Voltamos sempre ao mesmo. Estão bem uns para os outros, não é? Estão bem uns para os outros. Vocês estão a ver. Por isso, vamos um bocadinho para a tese. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu espero que eles se entendam. Se não, pois a coisa não vai correr muito bem. O André Ventura vai chegar a primeiro-ministro. Não creio nos próximos 5, 10 anos. Não creio porque o povo quer acabar com esta conversa toda dos moralistas do costume, do Bloco de Esquerda e companhia, mas não creio que esteja preparado para a direita securitária no poder, porque tem medo que ele represente o Salazar, e bem, cá para nós, porque ele, diz que já não houve Deus às vezes diz-nos para nós pararmos, não vou parar, eu fico todo contente, pronto, deixou de ouvir Deus. Se o André Ventura tira a Igreja Católica e o salazarismo do Chega, fica perfeito. Ninguém é perfeito, né? Infelizmente. Um abraço para o meu amigo Private Security, eu vi o e-mail, Afonso Azevedo também para si, um abraço, muito obrigado, Jorge Nascimento também, e os outros senhores todos. David, sim, os resultados da Amadora, a Amadora PS com 28%, o CDS AD com 23% e o Chega com 21%. Sim, pode ser que a Amadora abra os olhos cedo ou tarde. Vamos um bocadinho para a tese, porque se eu faço vídeos mais de meia hora os senhores não veem, e eu, estou aqui a dar-vos conhecimentos muito técnicos. O engenheiro Lino, com muita amabilidade, diz que os vídeos têm que ser vídeos vistos até ao fim, para os senhores apanharem um raciocínio verdadeiramente elaborado. Não, os senhores querem ouvir os soundbites aí do pessoal nas redes sociais e tal, coisas, estilo telejornal, grandes notícias bombásticas, enfim. Sei que nunca chegam lá nenhum na vida, são uns totós que só querem ouvir totós. À vontade. Qui ensemble, sont ensemble.
Diz-me com quem andas e a quem és. Ora, tínhamos ficado na narrativa um bocado gráfica dos meus sujeitos investigativos, o Sr. J e o Sr. P, não é? Que, como sabem, um dos senhores matou 75 pessoas e outro dos senhores matou 30. E tínhamos ficado nessa dinâmica, não é? De eles estarem a falar, tínhamos ficado a falar do autoerotismo, da relação entre o complexo de Édipo freudiano com o imperativo categórico kantiano, ou seja, com a essência moral, e que a desregulação da sexualidade nos psicopatas, tanto digitais como verdadeiros, os assassinos puros, está lá, a antropofagia, ou seja, devorar a vida das pessoas, seja nas redes sociais, seja na psicopatia clássica, é igualzinho. Esse canibalismo, essa antropofagia típica dos psicopatas em várias dimensões. O Freud identificou isso, e o Alfred também, é associado ao complexo de Édipo e à instância moral do imperativo categórico, a antropofagia, o incesto, ou seja, a relação com a mãe muito complicada projetada às outras mulheres, o parricídio, a relação com o pai muito complicado que é projetado nos outros homens. Um psicopata que mata homens está a matar o pai, um psicopata que mata mulheres está a matar a mãe. Isto é assim, de uma forma muito simples, mais ou menos como a coisa funciona. Do ponto de vista psicanalítico, como diz o engenheiro Avelino, é uma tese. Os argumentos passaram, em princípio não é um pasquim, os outros iluminados é que sabem, mas enfim, os outros iluminados fizeram tantas teses de doutoramento como eu faço teses sobre alcachofras. A gente já sabe que este pessoal é tudo iluminado, mas depois, quando vem falar, tá, filho, também mostra lá o que é que fizeste. Nada. É só umas opiniões no café. Sim, senhor. Pronto, tínhamos ficado aqui na questão da narrativa do senhor que tinha violado uma pessoa aos 14 anos, não é? Onde é que isto está? Eu perco-me sempre. Já estávamos aqui. E tínhamos ficado no reencontro do objeto. O Freud como primeiro autor das colocações do objeto, como sabem. E tínhamos ficado por aqui. Estou a ver se encontro exatamente a frase que vos disse. Onde ele onde o senhor infelizmente disse que tinha violado uma pessoa aos 14 anos. Não estou a encontrar onde é que está aqui a frase. Está para aqui em qualquer lado, mas enfim. Bom, talvez me vá repetir um bocadinho, mas enfim. É pertinente adicionar que o Sr. J e o Sr. P, eu tínhamos ficado aqui mais ou menos, reportaram que realizavam uma masturbação compulsiva que caracteriza um autoerotismo pré-pub. O Sr. J e o Sr. P, as vidas sexuais do Sr. J e do Sr. P seguem o mesmo padrão, relações que carecem de afeto e que são constituídas por violência física e psicológica. Ambos afirmam que as mulheres só dão problemas. Estes senhores, o foco era esse. Atenção, a Melanie Klein associa o complexo de Édipo à agressividade, o Freud associa o complexo de Édipo à sexualidade. São ambas desregulações que se vê nos psicopatas.
tremendamente. É sempre a sexualidade e a agressividade que está ali, e é sempre por motivos morais. São os maiores moralistas de todos. Os senhores, quando encontrarem uma pessoa profundamente moralista, a probabilidade de ser um psicopata é muito grande. Porque é exatamente a instância moral, o imperativo categórico do Kant, como herdeiro do complexo de Édipo, segundo o tio Freud, e a Melanie Klein concordava. Mas no caso da Melanie Klein, o desiderato é uma inveja mórbida. Não sei se os senhores estão a ver o que é que se tem visto aqui nas redes sociais de psicopatia. Isto parece Freud e Melanie Klein a dizer: epá, isto aqui é uma tese de doutoramento na psicopatia nas redes sociais. Né? O senhor P diz que relacionou-se com uma senhora de 42 anos e que ela era maluca e que só gostava de jovens. Não vou aqui dizer as expressões mais gráficas. Pessoas jovens, mas mesmo muito jovens. Eu achei isso mórbido. Tenho que usar as palavras mais polidas porque ele diz palavras aqui muito complicadas que eu não quero entrar em pormenores. Mesmo que eu achasse isso desprezível, eu relacionei-me com ela, mas batia-lhe todos os dias. Até que um dia ela foi-se embora. Fugiu. O clínico do Sr. P disse que o Sr. P mostrou um extremo ódio. A inveja mórbida está associada ao extremo ódio também, né? Quando ele falava desta senhora. Mas era incapaz de explicar porque é que ficou com ela. Odiava esta senhora, mas porque é que ficou com ela romanticamente. Disse o clínico a mim. Quando eu falei com ele, eu próprio, confirmei que existia este vínculo perverso entre o Sr. P e esta senhora, mas também percepcionei que este vínculo perverso era, de facto, entre o Sr. P e ele próprio, através da dinâmica referida acima, que é o autoerotismo, a sexualidade infantil e a puberdade. Ou seja, há um ciclo vicioso, como dizia a Melanie Klein, entre a inveja mórbida, mas também o autoerotismo, aí já Freud, e a sexualidade infantil. Está tudo articulado. E como a sexualidade infantil é uma perversa polimorfa, as zonas erógenas de prazer são todas, e a omnipotência do pensamento é total, e a moralidade é absoluta, porque o complexo de Édipo é herdeiro, peço desculpa, o imperativo categórico, a instância moral, o superego, é herdeiro do complexo de Édipo. Está tudo articulado, a moral e a sexualidade e a agressividade. Por isso é que é tão perigoso as redes sociais, porque é exatamente os maiores moralistas de todos estão aqui. Porquê? Como é que são os bandidos? Os bandidos são sempre encapuçados, não é? Não é? A senhora do Sr. P gostava de, não vou entrar aqui em pormenores, de jovens, vou dizer assim, e como resultado o Sr. P identificou-se ele próprio com estes jovens pré-púberes, não posso entrar em pormenores, que estão ainda num registro autoerótico. Mas, tal como ele próprio, num registro de adultez. De certa forma, este senhor puniu esta senhora por... Ó, Sr. Engenheiro Evelino, é aqui a coisa, está aqui. Ele puniu esta senhora por fazê-lo sentir uma culpa consciente no que concerne à sua perversão interna. Por isso é que existiu tanto ódio. Ou seja, no momento que o psicopata, alguém determina nele uma culpa consciente, quando ele não tem qualquer tipo de sentimento de culpabilidade, é só uma culpa inconsciente, a culpa anterior ao crime, Dostoiévski e tio Freud, se quiserem, aí é que acontece uma tragédia. Ou seja, um homicídio. É nesse sentido, Freud, ele próprio, divide as explicações clássicas no que concerne à sexualidade, perversão e até o próprio crime. É o velho dilema natureza versus ambiente.
que Galton formulou, Francis Galton, que era primo do Charles Darwin e o pai da estatística, desmoçou em 1984. Freud reconfigurou este dilema nas suas três dimensões: o ambiental, o constitucional e, obviamente, o psíquico. Diz Freud, 1905b, páginas 135-243. Freud escreveu a sexualidade nestas três categorias, defendendo que a primacia do psíquico, mais tarde o Lacan vai falar do real e imaginário e simbólico, do simbólico e imaginário e real, a primeira e a segunda tópica lacaniana neste contexto. Mas não desdobrando a ideia do determinismo psíquico. Fala da primazia do psíquico, mas não é um determinismo psíquico. Até neste contexto, Freud é contra a ausência de livre-arbítrio. Não há um determinismo, a dicotomia determinismo e livre-arbítrio. Não, ele diz que não há um determinismo psíquico. Há uma primazia do psíquico, mas não há um determinismo psíquico. Ou seja, o Freud também não era um determinista, era um homem que defendia o livre-arbítrio. Obviamente tendo em conta os aspectos ambientais e constitucionais, ou seja, a biologia e o ambiente. O homem é biopsicossocial. Foi o Freud que começou com isso. O homem é um ser biopsicossocial. É determinado pela sua biologia, pela sua psicologia e pela sua sociologia. Onde vive o seu património genético do ponto de vista biológico, mas também psicológico. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Um abraço.